Olá, meus amigos, telespectadores do nosso canal Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, do nosso canal do Rumble. Todas as nossas redes sociais se encontram descritas aqui abaixo na descrição do vídeo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição de O Patriota Notícias, para apresentar uma matéria e fazer um comentário honesto, imparcial, visando informar os nossos amigos brasileiros e não bestializá-los como faz a grande mídia. Realmente, parece que as nossas forças armadas, elas estão perfeitamente alinhadas com o governo Lula, com o presidente Lula, que se o Brasil fosse um país correto, não poderia sequer ter concorrido às eleições de 2022. Nós vamos colocar esse tema, vamos comentá-lo. Vou pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo, isso é muito importante, se inscrever aqui no nosso canal, inclusive ativando o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Vamos à matéria. Segundo a publicação do jornal O Tempo, que nós vamos colocar aqui agora, essa matéria já é uma matéria que está repercutindo há uns dias, e é exatamente essa aí, mas vale um comentário, mesmo que tardio. O jornal O Tempo publicou no seu caderno Governo: comandante da Marinha rechaça poder moderador de militares via artigo 142. Marcos Olsen reforçou que é o STF quem interpreta a Constituição e afirmou que militares filiados a partidos podem ser punidos. A matéria vem assinada pela redação do jornal O Tempo, em Brasília, matéria de 5 de maio de 2023, publicada às 8 horas e 43 minutos e depois atualizada às 14h23, como mostra aí a tela grifada. Vamos ao teor da matéria. Está aí o atual comandante da Marinha, quem diria, né? Isso é muito triste, viu, gente? Vamos ao teor da matéria. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, rechaçou a interpretação incentivada por alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de que o artigo 142 da Constituição possa permitir uma atuação das Forças Armadas como poder moderador. A fala de Olsen, feita em entrevista ao jornal O Globo, está em linha com a ampla maioria dos juristas brasileiros que reforça que esse papel não existe. Abre aspas. Olhar o artigo 142 da Constituição é enxergar que as Forças Armadas poderiam ser um poder moderador é equivocado. As Forças Armadas não estão ali para discernir o que possa vir a ser um contencioso entre dois poderes. O papel de interpretar a Constituição brasileira não é das Forças Armadas, é do Supremo Tribunal Federal, STF, rechaça o comandante da Marinha. O comandante da Marinha também afirmou que militares que quiserem fazer parte do governo deveria ir para a reserva e que essa condição, inclusive, deveria ser automática. Abre aspas mais uma vez. O que talvez hoje esteja muito em pauta é a politização das Forças Armadas, uma condição que foi trazida. Por mais que 4 anos pareçam um período muito curto, isso acabou, de certa forma, trazendo militares para um contexto muito aproximado da política, o que não é desejado, afirmou. Marcos Olsen afirmou também que fez um apanhado de militares que estão filiados a partidos políticos. Ele lembrou que isso é uma contravenção militar e que os casos terão que ser analisados após um prazo estabelecido para que cada integrante da força regularize essa situação. Abre aspas. Observamos que vários militares estavam filiados à revelia do próprio por má-fé de diversos partidos políticos. Eu mesmo procurei olhar se não estava filiado.
esse contexto até aqui nos basta para um comentário. Gente, eu acho que muitas posturas que foram adotadas no Brasil durante anos, elas visam bestializar os brasileiros e, de certa forma, dominar os brasileiros por questões pessoais, planos políticos, enfim. Mas uma coisa nós temos que colocar aqui em pratos limpos. O tal artigo 142, ele está na Constituição e o texto é claro. Além do texto, há uma lei complementar, lei que dá executoriedade ao artigo 142. Nós já falamos muito sobre isso aqui no canal. O que nós temos que entender é uma coisa: ao você ler uma frase, um texto, você tem ali a mensagem enviada por este texto. O que esse texto quer dizer? E o texto, em muitos casos, ele é taxativo, ele não permite uma alteração do que está escrito. Alguns textos deixam algumas partes dúbias, o que não é o caso do artigo 142 da Constituição, que inclusive foi uma sugestão, ou quem sabe até uma imposição, do general Leônidas Pires Gonçalves durante a elaboração da Constituição de 1988. Nós temos que entender que, para se fazer uma Constituição, todos os artigos são debatidos e, por fim, aquele texto que foi aprovado, ele passa a integrar o corpo da Constituição. Eu gostaria muito que alguém, algum brasileiro, que está ali em Brasília, pudesse fazer uma pesquisa nos anais da Assembleia Nacional Constituinte, para que nós pudéssemos, de fato, pegar a discussão sobre o artigo 142. Eu tenho certeza que nesta discussão, que é a que embasou o texto final, que é este artigo que nós conhecemos, que nessa discussão tem exatamente o entendimento que todos têm do texto. Mas, infelizmente, eu não moro em Brasília, moro em São Paulo, e eu não tenho condições de fazer isso, porque senão eu faria. Porque eu tenho certeza, pelo texto, o que diz o texto, que, de fato, não que as Forças Armadas sejam um poder moderador, mas que elas têm a obrigação de defender a pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a lei e a ordem. Isso está claro ali. Não há como você ter uma interpretação divergente do texto. E se você interpretar este texto fora do seu conteúdo, contrariando o seu conteúdo, você não está somente contrariando o texto, mas você está contrariando a vontade e o objetivo do legislador ao fazer aquele texto, aquele artigo. A coisa fica ainda mais complicada e complica muito mais a posição do comandante da Marinha, que, na minha avaliação, é uma posição política e ideológica perfeitamente alinhada com a esquerda, é quando você vai à Lei Complementar 97/99, principalmente no artigo 15º daquela lei, em que fica claro que compete exclusivamente ao presidente, somente a ele, acionar os órgãos operacionais do Exército para a execução do artigo 142, sem ter que ouvir Conselho da República, Conselho de Defesa e, principalmente, o Congresso Nacional. O que diverge das outras opções ali do título 5º da Constituição, destinado à defesa do Estado e das instituições democráticas, que são o estado de sítio e o estado de defesa. Ambos precisam, para ser executados, da aprovação do Congresso. O que está claro aqui, e o que faz questão de dizer o comandante da Marinha, é o seguinte: é uma narrativa colocada
pelos tais juristas de esquerda, que são a grande maioria, evidentemente, que contrariam o texto, dizendo que, olha, o que está escrito aí no texto, que qualquer pessoa alfabetizada consegue entender, não é bem isso. E nós já ouvimos muito esse debate, a grande mídia propositalmente jogou esse debate aí, só que não fez um debate honesto. A honestidade seria seguir exatamente a vontade do legislador. A imprensa deveria ir aos anais do Congresso e pegar ali as discussões, já que o intuito é, de fato, provar a tese de que ele serve ou de que ele não serve. Isso nunca foi feito. O que nós temos aí de posições é do Dr. Ives Gandra e alguns outros juristas que se colocaram, de fato, para discutir essa questão. Então, nós estamos diante, mais uma vez, de politização das Forças Armadas, e não feita pelo presidente Bolsonaro, porque ele não está mais no poder, mas sim agora, politização, inclusive, dos seus comandantes, né, que estão alinhados com o governo Lula, estão dizendo coisas que, de fato, não estão no contexto legal brasileiro. Por exemplo, nós temos aqui que observar nessa leitura o seguinte, prestem muita atenção, né? Ele diz o seguinte, olhar o artigo 142 da Constituição e enxergar que as Forças Armadas poderiam ser um poder moderador é equivocado. As Forças Armadas não estão ali para discernir o que possa vir um contencioso entre os dois poderes. O papel de interpretar a Constituição brasileira não é das Forças Armadas, e sim do Supremo Tribunal Federal, rechaça o comandante. Eu não sei se vocês se recordam, eu acredito que quem acompanha o canal aqui se recorda, de um momento durante o governo Bolsonaro, que no exterior, um ministro do STF, salvo engano, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o Supremo era o poder moderador do Brasil. Estava moderando o conflito. De fato, o STF, segundo a própria Constituição, ele carrega o título de guardião da Constituição. O que quer dizer isso? Ele tem que guardar o texto constitucional, interpretar o texto constitucional de acordo com a vontade do constituinte, o legislador, e aplicar este texto constitucional de acordo com este entendimento, a vontade do legislador. Sim, cabe ao Supremo guardar a Constituição, mas não cabe ao Supremo dar à Constituição interpretação diversa ao texto e à vontade do legislador, né? Isso é importante. As Forças Armadas, de fato, não têm que interpretar a Constituição. As Forças Armadas têm que defender a pátria, ataque externo ou ataque até mesmo interno, se o inimigo já estiver em solo nacional. As Forças Armadas devem garantir os poderes constitucionais. Quais são os poderes? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Garantir como? Garantir que eles existam, que ninguém vá lá e destrua a edificação, o prédio. Garantir que eles funcionem, que ninguém vá lá e simplesmente feche o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E garantir também que estes poderes, que eles atuem de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, com as leis complementares, leis ordinárias. Além disso, as Forças Armadas também têm a obrigação, o dever de garantir a aplicação da lei de acordo como ela foi feita e manter a ordem. Qual é essa ordem? A ordem normal da nossa sociedade, que essa ordem não seja quebrada por tumultos, por subversão da ordem pública, quebra-quebra, caos social. Sim, está tudo isso na Constituição. E as Forças Armadas estão sob a égide do seu chefe supremo, que é o presidente da República. Com base na Lei Complementar 97/99, cabe somente a ele, é de responsabilidade dele, acionar via Ministério da Defesa os órgãos operacionais militares
exatamente para cumprir a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, defesa da lei e da ordem. Qual é a dificuldade? Eu já vi diversos debates sobre esse artigo, todos eles de má fé, que são, na verdade, os juristas apontados pelo comandante da Marinha. É claro que o comandante da Marinha, como é o comandante do Exército, e eu acredito até o comandante da Aeronáutica, estão alinhados com o atual governo, que sequer poderia estar aí. O presidente Luiz Inácio, se nós tivéssemos um poder judiciário sério como tínhamos no passado, jamais poderia ter sido candidato. Agora, o comandante da Marinha diz que as Forças Armadas foram politizadas. Não, não foram, comandante. Elas estão sendo agora, inclusive com esse seu pronunciamento totalmente político e ditatorial, porque o senhor está querendo perseguir aqueles do corpo militar que estão interessados em entrar na política para ver se muda alguma coisa de fato no Brasil. Então, o que o senhor está fazendo, com todo respeito, é exatamente subverter a ordem, é exatamente querer implantar uma narrativa alinhada com o seu agora chefe ou com os seus chefes. E, incrivelmente, Vossa Senhoria está querendo simplesmente descumprir a vontade do legislador constitucional. Porque, vejam bem, para finalizar esse tema aqui, se não fosse da vontade do legislador constituinte escrever o artigo 142 da forma como ele foi escrito, teria no próprio artigo uma exceção, um esclarecimento sobre o real papel das Forças Armadas, e isso não foi feito. O texto é muito claro. Então não há o que se discutir nesse ponto. O legislador quis assim. E se ele quis assim, ele representa a vontade do povo. Se ele representa a vontade do povo, não cabe discussão ou interpretação, principalmente de má fé. Cabe sim aplicação e cumprimento. Mas, infelizmente, como o Brasil mergulhou numa ditadura e que essa ditadura fará, inclusive, os militares vítimas, nós não temos hoje mais ninguém para defender os brasileiros, o Brasil, e caminhamos a passos largos para um estado de exceção que em breve pode estar instalado no Brasil. A única saída para o povo é o próprio povo. Não há, hoje, neste momento, nenhuma ferramenta, nenhuma instituição que o povo possa confiar para defender os seus interesses e defender o Estado democrático de direito, tão falado e pouco defendido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais que estão descritas aqui abaixo na descrição do vídeo. Esta é mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguardem.